Meus irmãos e minhas irmãs, esta semana a Igreja celebra um dos sumos pontífices que recebeu o título de Magno. Já vos falei aqui num dos programas sobre São Leão Magno. Pois, esta semana quero falar-vos sobre São Gregório Magno. Estão a ver aqui um título de Magno, ou seja, de grande. Não se atribui a qualquer um que não tivesse de fato uma importância enorme para a história, como, tratando-se de um Papa, sem dúvida, para a própria Igreja. Recordamos alguns, por exemplo, fora da Igreja, que receberam o título também de Magno, Alexandre Magno ou Carlos Magno. Mas estamos a ver que isso, para a esfera civil, para os poderes temporais, para a história da humanidade, foram sem dúvida muito importantes, embora não é santo, mas a Carlos Magno, embora tenham certa veneração por ele em Aachen, onde está sepultado, mas a Igreja deveu muita coisa também a Carlos Magno. Mas o título então de Magno atribuía-se a homens extraordinários e por isso não são muitos na história que receberam esse título, como são pouquíssimos também na história da Igreja. Ora, o Papa São Gregório foi um dos que recebeu esse título de Magno, grande, porque sem dúvida ele foi grande naquilo que fez. Foi grande porque soube ser pequenino. Aliás, atribui-se a ele aquela célebre frase, ou título, que se atribui aos sumos pontífices, de servo dos servos de Deus. É esse. Está lá o último título que é dado ao sumo pontífice, talvez, sem dúvida, um dos mais belos. Servo dos servos de Deus. São Gregório Magno não usou esse título como se fosse um título, iria chamar-lhe de humildosa, que é uma mistura de humildade com um certo orgulho, então a pessoa faz-se humilde sem o ser de fato. Não se trata de uma questão de humildosa. Ele viveu humildemente o seu pontificado. Basta dizer-se que aproveitou os solos agrícolas que na altura possuíam status pontifícios, pedindo que os cultivassem e decretando que os monges deviam ajudar na distribuição daqueles bens alimentares aos pobres. E o próprio São Gregório Magno, para dar o exemplo aos demais, acabava por tomar a sua refeição diariamente ou frequentemente, conforme a possibilidade, e se ele não estava em viagem, porque ele chegou a empreender viagens, com 12 pobres. Mas não só 12 pobres que ali almoçavam e conviviam com ele, muitos outros pobres, entretanto, recebiam a refeição que ele lhes proporcionava através desses campos cultivados, através da dedicação dos monges. Ele mesmo tinha sido religioso, beneditino. Aliás, guardou sempre com particular lembrança e veneração o seu pai São Bento, como lhe chamava, tendo até mesmo escrito a história de São Bento. São Gregório Magno esteve atento também não só a essas misérias humanas que se viviam em tempos muito conturbados, de guerras, de invasão de lombardos, depois de francos, e com isso tudo, toda a instabilidade que se gerava com aquelas invasões e toda a pobreza que aquela guerra entre os bárbaros gerava, e ele soube levar dignidade àquelas pessoas, como também teve um particular olhar sobre aqueles que eram vendidos como escravos. E não pensemos que a escravidão estava reservada a certo mercado negreiro. Não, ia muito para além disso. O Papa São Gregório Magno, andando por um mercado, viu a serem ali traficados seres humanos que eram todos loirinhos. E ele perguntou, mas quem são estes? E disseram-lhe, são ângelos. Ângelos, parecem anjos. Ele brincou com a palavra ângelos, angelis, no latim. E então
surpreso, não só pela proveniência daqueles homens, porque disseram que eram de uma região chamada Deira, e o Papa disse, mas da ira de Deus tornar-se-ão filhos de Deus. Que o Papa acabou por enviar para evangelizar aquela região, para dar dignidade àqueles homens, para libertá-los também de uma outra condição de escravidão, que era a escravidão do paganismo, e torná-los filhos de Deus. O Papa São Gregório Magno acabou por enviar para aquela região Santo Agostinho de Cantuária, e ele mesmo quis empreender uma viagem para ali para evangelizar todos aqueles povos. É muito interessante que se conta um fato pitoresco, que a dado momento durante a viagem, enquanto rezava, um gafanhoto pousou sobre o livro que ele possuía. E ele disse uma frase na altura em latim, ecce locusta. Aliás, gafanhoto é locusta em latim, hein? Parece lagosta, mas não é, locusta. E ele logo pensou numa outra frase, loc ista, este é o lugar. E quando tal, ele recebeu a informação de que devia voltar para Roma por causa de determinados assuntos, e então ele viu que o lugar dele não era partir para a missão, mas enquanto responsável pela Igreja, era permanecer na época, embora em momentos conturbados, na Itália, para continuar assim o seu ministério petrino. Então é engraçado também esta troca de palavras de locusta para locus, lugar, do latim. Este lugar que devia permanecer então em Roma, e assim não foi para a Inglaterra, embora proporcionou que para aquela região fossem missionários evangelizar. Estamos a ver então como é um homem que se deixa marcar pelos acontecimentos do seu tempo e que procura dar respostas concretas às necessidades do seu tempo. Foi, sem dúvida, um grande pontífice que soube harmonizar os poderes temporais, soube alimentar os pobres, soube promover os religiosos, soube, numa altura em que, não se esqueçam que os bárbaros funcionavam assim por conquista, homens que não sabiam praticamente cultivar, pois não sabiam pegar num arado só na espada, homens que estavam habituados a raptar o gado dos outros e não a fazer criação de animais. E o Papa São Gregório Magno vai impulsionar então os monges que vão desenvolver a agricultura. Tudo isto vai ter uma importância enorme para a fundação da Idade Média, para a fixação dos povos, uma importância a qual teve a Igreja e que muito nós devemos aos monges. Como devemos tantos aspectos da cultura. São Gregório Magno, por exemplo, compilou muitos dos cânticos da Igreja que já existiam. E isto vai sugerir então um nome do qual já ouviu, mas que se calhar nunca fez uma relação direta com São Gregório Magno. O canto gregoriano, que era o canto-chão da Igreja, embora o canto gregoriano já foi sofrendo outras modificações, já não era em retos tonos, já tinha as suas oscilações, mas era o cântico litúrgico com que a Igreja cantava os salmos, com que a Igreja rezava, com que a Igreja comunitariamente dava graças e prestava louvores ao Senhor. Estamos a ver assim que, do ponto de vista cultural, a reunião, a compilação dos cânticos, dos livros litúrgicos também, então dos livros, a cópia dos livros, tudo isso vai ter uma importância enorme para a sociedade de então, como o teve, sem dúvida, para essa grande herança cristã que nós na Europa recebemos e que muita coisa devemos aos monges e que, sem dúvida, devemos também a esse Papa, São Gregório, que merece, por isso e por muito mais, o título de Magno. Tudo isto seria fútil, diríamos nós, ou vão, se o Santo Padre não tivesse empreendido também, claro, um esforço pela sua santificação, por vencer-se a si mesmo, e sem dúvida que o maior dos desafios
maior do que todas as políticas externas do Pontífice, maior do que o alimento aos pobres de então, foi a sua santificação pessoal. E hoje termos nele um santo que veneramos e cuja intercessão pedimos do céu. Não podemos deixar de pedir a São Gregório Magno, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que tem uma predileção toda ela especial também pelos pobres. Sim, esses que são tão necessitados, que necessitam da nossa atenção, que necessitam da nossa caridade. Ó São Gregório Magno, intercede dos céus, pelo Sumo Pontífice, intercede dos céus, por cada um de nós, para que nos demos conta da importância da caridade que devemos exercer com os nossos irmãos mais necessitados, para nos darmos conta das situações de escravidão concretas no mundo de hoje. Ajudai-nos e auxiliai-nos. Intercedei por nós. São Gregório Magno, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, encontramos-nos no próximo programa, se Deus quiser. Aguardo-os desse lado. Esperem também que eu esteja deste lado. Rezem por mim, rezarei por vós. Até à próxima, se Deus quiser.